Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos para a nossa live de sábado. Hoje é dia de falar sobre a maçonaria. Então, vamos lá. Como é que a maçonaria conquistou o mundo, conseguiu fazer aquilo que ela planejava fazer? Como é que a maçonaria conseguiu alcançar o seu objetivo? Antes de mais nada, nós temos que entender, até para entender qual é o objetivo da maçonaria, nós temos que entender qual o contexto na qual a maçonaria surgiu. A maçonaria surgiu num período da história que nós não conseguimos nem imaginar como é, de tanto que já foi apagado a memória disso, os rastros disso. Quase que não sobram vestígios na nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito à memória das pessoas. As pessoas não sabem mais como era esse período da história. Nós temos alguns monumentos, nós temos construções arquitetônicas dessas pessoas, que esse período nos legou, mas ninguém sabe de onde veio. E quando faz alguma ideia de como surgiu isso, é uma ideia completamente equívoca. Então, a maçonaria surgiu num momento da história onde a igreja era o pilar de toda a sociedade, onde ela exercia o poder maior dentro da sociedade. Não no que diz respeito ao poder temporal, mas ao poder de autoridade, de respeito. Todas as instituições e todas as pessoas, a sociedade, era fundada numa mentalidade que tinha como base os preceitos cristãos, os preceitos que a Igreja Católica passava para essa sociedade. E é claro que dentro desse contexto existiam muitas pessoas que não gostavam disso. Eles não gostavam da situação em que eles se encontravam. Então, por exemplo, pessoas que, uma vez que eram casadas, não podiam legalmente viver, se separar dos seus esposos, das suas esposas, né? E isso não era agradável para muitas pessoas. Existia também uma certa moral com relação aos próprios relacionamentos, né? Que se as pessoas de hoje descobrissem, elas ficariam apavoradas, porque mudou completamente isso. E essa mudança que aconteceu, por exemplo, na estrutura de relacionamentos entre as pessoas, no que diz respeito ao casamento, namoro, enfim, como as pessoas entendem hoje, isso era completamente diferente. Então existia um padrão de vida, de conduta, costumes, enfim, que a sociedade toda seguia com muito respeito, embora sempre houvesse exceções, é claro, sempre há, e que algumas pessoas não gostavam disso. Eles queriam mudar esses valores, eles queriam ter liberdade para fazer aquilo que eles quisessem fazer. Então, para nós entendermos como que a maçonaria conseguiu alcançar o que ela alcançou, nós temos que entender o que ela quer, o que ela quis alcançar. E o auge desse poder da igreja se dá mais ou menos por volta do ano 1000. Eu vou falar aqui de forma bem resumida. E nesse momento, a grande maioria dos monarcas, que eram aqueles que exerciam o poder político, eles estavam debaixo das leis e da tutela da igreja. Nós temos, por exemplo, o São Luís, que foi um rei que exerceu uma grande influência em toda a Europa, que tinha muito poder e que ao mesmo tempo era muito piedoso, muito devoto. Então ele regulava todas as leis do seu estado conforme os preceitos da igreja. Ele punia severamente, por exemplo, como crime a blasfêmia. Então qualquer um que proferisse qualquer blasfêmia dentro do seu reinado, se fosse denunciado, seria punido severamente, com penas como espancamento, coisa do tipo. Então isso não era agradável a todos. Muitas pessoas, por diversos motivos, não gostavam disso. Porém, não era possível se rebelar contra esse sistema de forma pública. E foi assim que começaram a surgir certos movimentos e sociedades secretas. Inicialmente, essas pessoas tinham como modelo a seguir aquilo que eles chamavam
da sociedade romana. Eles olhavam para o Império Romano antigo e achavam que os homens tinham mais felicidade naquela época porque eles tinham mais liberdade. Eles podiam ter quantas mulheres eles quisessem, homens podiam ficar com outros homens, com rapazes, tinha a prática da pederastia. Enfim, todo mundo podia fazer o que quisesse e ninguém era obrigado a seguir um padrão moral da mesma forma que se era obrigado a seguir depois que a igreja exerceu o poder sobre as sociedades. E foi assim que começou a surgir esse movimento de revolta que só podia acontecer de forma escondida. Por que tinha que ser escondido? Porque eles professavam um objetivo que em qualquer lugar seria crime de Estado. Porque o que eles queriam era mudar todas as bases da sociedade. Então a base da sociedade era fundada, primeiro, numa visão moral católica, depois numa estrutura de poder monárquica. E eles sabiam que para mudar isso era preciso acabar com a monarquia. Então já desde muito cedo eles tinham o sonho de fundar uma república, porque eles olhavam para a Grécia Antiga, eles olhavam para a Roma Antiga e eles queriam imitar esse modelo, porque eles achavam que assim todas as coisas aconteceriam melhores, que eles seriam mais felizes, seriam mais livres e assim por diante. Então começa um movimento de querer restaurar a literatura. Esse movimento foi bastante fomentado pela igreja, inclusive, porque a igreja estava olhando apenas uma parte superficial desse movimento, que era a sua fomentação literária, esse desejo de descobrir textos antigos, literaturas antigas, e que poderia exercer uma influência positiva na sociedade, no mundo cristão, até mesmo na igreja, por conta do desenvolvimento cultural que isso poderia gerar, e que de fato aconteceu. Mais ou menos nessa época, por exemplo, que começa a traduzir os textos de Aristóteles e de outros escritores, filósofos, oradores antigos. Então isso trouxe algo bom, mas por baixo dos panos, de forma mais escondida, muitos desses intelectuais, entusiastas desse período romano, né, greco-romano sobretudo, e amavam, né, essa cultura ao excesso. Eles queriam retornar aos períodos da República Romana. Eles queriam fazer com que Roma ressurgisse a todo custo. Isso fica bem claro em muitos dos intelectuais da época. O que eu mais conheço a respeito, e que deixa isso de forma muito clara, é Maquiavel, por exemplo. Maquiavel, em todos os seus textos, ele deixa claro que o que ele quer é construir uma sociedade aos moldes da Roma antiga, porque ao ver dele, aquilo é a única coisa que funciona e que pode dar felicidade ao homem, né? Chegar ao ponto dele narrar, por exemplo, um sonho que ele teve, no qual ele disse que ele preferiria, aliás, deixa eu voltar aqui, nesse sonho ele estava no inferno, e no inferno ele encontrou Platão, Aristóteles, todos os filósofos antigos, e depois que ele acordou, ele escreveu uma carta para um amigo, relatou o sonho e disse, bom, se esse é o inferno, é justamente para o inferno que eu quero ir. Então vejam a mentalidade dessas pessoas. Maquiavel ilustra um pouco a mentalidade justamente desses intelectuais, que começavam a se vestir como os romanos antigos, que começavam a querer falar unicamente o latim, justamente nessa fantasia de querer recriar o Império Romano, tal qual ele era antigamente, enfim. E daí que vai surgir, justamente conforme esse movimento vai crescendo, primeiro como um movimento cultural, apoiado inclusive pela igreja, depois como um movimento de pequenos grupos que vão formando sociedades secretas. Então, por exemplo, uma coisa que os romanos antigos tinham eram os cultos aos deuses pagãos. Então, esses entusiastas acharam que eles também deveriam cultuar os deuses pagãos. Só que eles não podiam fazer isso em público, porque eles estavam dentro de uma sociedade cristã que punia a heresia, que punia a superstição. Então eles faziam isso às escondidas, eles cultuavam os deuses pagãos às escondidas. E assim foram surgindo movimentos de sociedades secretas que foram ganhando cada vez mais adeptos, adeptos que eram normalmente pessoas de influência, porque eram intelectuais,
E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Idade Média, esse período, né, da cristandade, onde a sociedade era regida pelos valores cristãos, ela fomentava muito o estudo. Então era muito comum que pessoas que tinham capacidade intelectual, né, ao menos em certa medida, recebessem sustento de diversas partes da população, às vezes incentivos até mesmo da igreja, porque era um interesse muito grande da sociedade medieval que a cultura se desenvolvesse. Eles entendiam essa importância e eles pagavam com subsídios, a igreja fazia a mesma coisa. Então, quando esses intelectuais que se interessavam por essa cultura greco-romana ao excesso, como eu falei, eles normalmente acabavam ocupando cargos de muita importância. Alguns desses chegaram a ser, eu não me recordo exatamente o cargo, mas ocuparam cargos importantes dentro da própria estrutura da igreja. Então, esse movimento foi crescendo, ganhando forma, ganhando adeptos influentes, e isso vai acabar na Renascença. Quando acontece a Renascença, é porque já houve uma corrupção muito grande da sociedade, porque a sociedade já foi muito influenciada por esses intelectuais, por esses agentes, que agiam de forma secreta, de forma discreta. Os moldes da maçonaria já estão dados aí dentro dessas sociedades que começaram lá, ao menos por volta do século XI. Provavelmente eles agiam antes já. Mas a ação deles aí ainda era muito sutil nessa época. Você consegue ver, por exemplo, rastrear algumas ações na literatura, onde você percebe que eles exploravam uma determinada fraqueza da sociedade da época, que era o interesse pelos romances de cavalaria, aquela visão que o homem medieval tinha de engrandecer a sua donzela amada, e eles aos poucos foram distorcendo essa visão para fazer com que aquilo de uma forma ou outra acabasse se tornando, por exemplo, uma apologia do adultério. Então, eles são muito sutis e ao longo do tempo eles aprenderam muitas técnicas de como se infiltrar dentro de uma sociedade, sendo completamente inimigo daquela instituição e se utilizar do seu papel dentro daquela instituição, daquela sociedade, para corrompê-la e tomar o poder de cima para baixo. Então, a maçonaria vai surgir mais ou menos nesse contexto. Ela já tinha desenvolvido um método, uma técnica, ela já tinha muitos adeptos que faziam parte de outras seitas, de outras sociedades secretas, vamos chamar assim, e a maçonaria foi mais uma que surgiu. E quando ela surgiu, ela já estava muito bem preparada. Eles já sabiam exatamente o que fazer, eles já sabiam como fazer, o que eles iriam fazer. Tanto é que o efeito deles foi muito rápido. Então vocês vejam, a criação da maçonaria foi em 1717. Foi criado por protestantes na Inglaterra. Tinha que ser na Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha sucumbido ao protestantismo. Eles já não eram mais católicos. E lá na Inglaterra eles tinham muito mais liberdade de agir, muito mais liberdade de ação. Aquilo que eles tinham que fazer de forma muito sutil nos outros países da Europa, eles faziam de forma muito mais livre, com muito mais liberdade na Inglaterra. Então, essas sociedades, elas se desenvolveram muito, muito rapidamente na Inglaterra. A Inglaterra servia como uma espécie de porto seguro para esses intelectuais, para esses homens de política. E tanto é que, se você estudar a história da Inglaterra, você vê a presença do elemento ocultista muito grande na Inglaterra. Ainda se vê, quando você vai nos monumentos ingleses, você vê uma presença de elementos ocultistas muito grande, porque essas sociedades se desenvolveram muito lá. Então eles fundaram a maçonaria em 1717 e eles tinham como destino a França. Por que a França? Porque a França era o país que tinha por tradição essa visão de que ela era
a defensora, enquanto nação, ela era defensora da igreja dos princípios cristãos, dos valores cristãos. E por isso era muito importante acabar, antes de mais nada, com a França, dominar a França. Porque eles sabiam que quando a França mudasse de lado, todos os outros países acabariam depois por segui-la, porque ela não só tinha essa visão mais forte do que qualquer outra nação, essa visão de filha da igreja e de defensora da igreja, mas também ela exercia uma grande influência, sobretudo uma influência intelectual sobre todos os países do mundo. Então sabia-se que, mudando a França, você abria o caminho, facilitava o caminho para a revolução em todos os outros países. É por isso que eles foram atacar diretamente a França com todas as suas forças. Então, em 1728 é fundado o Grande Oriente da França. É claro que já existia ação maçônica antes, né? Mas oficialmente é fundado o Grande Oriente em 1728 na França. Eles vão alcançar o seu objetivo, talvez ao menos um dos mais difíceis, em 1789. Por que eles alcançam esse objetivo? Foi porque aconteceu a Revolução Francesa. Eles acabam com a monarquia. Então é o fim da monarquia em 1789. Então vejo que num período de tempo muito pequeno, né, aproximadamente 50 anos, eles conseguem chegar num país que tem uma situação de poder e mudar totalmente as bases estruturais de poder dessa sociedade, o que é algo impressionante de ser realizado. Impressionante. Vocês imaginem alguém chegar aqui no Brasil hoje e mudar toda a ideia do brasileiro e conseguir instalar algo contrário ao que tem hoje. Por exemplo, uma monarquia aqui. Tem o pessoal hoje que faz movimento de monarquia, mas eu não sei se eles estão dispostos a trabalhar aí por 50, 70, 80 anos. Mas a verdade é que se você conseguir mudar a estrutura de um país nesse tempo, você fez algo inacreditável, porque é uma mudança muito brutal em um período de tempo muito pequeno, né? Você tem aí 2, 3 gerações no meio disso. Então é muito pouco tempo para fazer o que eles fizeram. Porque era uma França que tinha uma monarquia muito forte, né? Nós estamos aqui no tempo de do rei Luís XV. Essa ação deles durou mais ou menos do império do rei Luís XV até Luís XVI. Era a época dos monarcas absolutistas, eles tinham um grande poder. O rei Luís XV era filho de Luís XIV, que foi o homem que conseguiu reunir um dos maiores exércitos da Europa na época e que começou essa concentração de poder na sua pessoa, que acabou até por facilitar depois a tomada de poder pela maçonaria. A verdade é que esses reis já sofriam, de uma forma ou outra, essa influência das sociedades secretas, porque, como eu disse, eles agiam de forma muito sutil. É por isso que a maioria das pessoas não compreendem como é que essas coisas acontecem, porque as pessoas tendem a olhar para os fatos depois que eles já acontecem. Por exemplo, a Revolução Francesa. Quando aquilo aconteceu, já tinha acontecido muita coisa antes, mas muita coisa. E coisas pequenas. As pessoas normalmente não olham para as coisas pequenas que acontecem no dia a dia, o que é normal. Então, como é que eles faziam essa influência? Como é que eles mudaram o jogo? Eles simplesmente colocavam pessoas-chave ao lado de pessoas que possuíam posições-chave. Então você coloca alguém para se tornar amigo do rei, por exemplo. Essa pessoa ganha uma certa confiança ao lado do rei. O rei começa a ouvir essa pessoa, começa a tomar certos conselhos, né? Essa pessoa começa a trazer informações muitas vezes distorcidas para o rei começa a tomar decisões baseadas ao menos um pouco nessa posição, enfim. E assim, a pouco e pouco, uma ação que leva anos muitas vezes, e para você conseguir mudar um pouquinho da cabeça desse rei. Mas essa mudança que você fez nele vai passar também para o filho dele, e depois você vai somar isso com outra ação. Então é um processo demorado.
Mas é claro que eles não faziam só isso, eles conseguiam colocar pessoas para serem professores dos nobres, por exemplo, daqueles que assumiriam o poder então no futuro, e conseguiam colocar novas ideias também contrárias àquelas que eram passadas pela tradição e aos poucos ir mudando a mentalidade dos poderosos, de forma que eles agiam sempre de cima para baixo. Eles miravam primeiro naqueles que tinham o poder real, aqueles que podiam de fato exercer uma mudança na sociedade, para depois de ter as mãos no poder, mudar a sociedade. Isso é uma visão que hoje a maioria das pessoas tem completamente equivocada da realidade. Eles imaginam que o poder emana do povo, porque todo mundo repete isso. É muito bonito para você promover a democracia, dizer isso, o poder emana do povo, o que é uma mentira tremenda. O poder não emana do povo coisa nenhuma. O poder emana daqueles que têm os meios para exercer o poder. Então, quem não tem dinheiro para pagar um exército, não tem poder, entendeu? Não tem influência real sobre a sociedade. Quem não domina a estrutura de poder, a estrutura de dominação dentro de uma sociedade, não tem poder sobre a sociedade, né? O povo não manda nada, o povo não consegue nem se organizar para fazer, quando muito uma passeata que é como se fosse uma criança chorando, né? Esses protestos são nada mais do que isso. Inclusive, eles acostumaram as pessoas, eles ensinaram as pessoas que quando você está insatisfeito com o sistema de governo do seu país, o que você faz? Você sai às ruas e protesta. O que significa isso? Você vai para as ruas e você chora na esperança de que alguém que tem poder real, ou que tem acesso ao poder, interceda por você. É isso que você faz. Só que quando você tem as pessoas no poder que já tem uma agenda a ser seguida, o protesto se torna algo absolutamente inútil. Você está lá chorando para o seu carrasco, olha, pare de me castigar. E se ele não quiser, ele não vai parar. E é isso que acontece. Então nós temos visto isso aí, inclusive, com bastante frequência, porque no Brasil tem ocorrido muitas manifestações, todas elas inúteis e continuarão sendo inúteis por conta dessa obviedade que a maioria das pessoas, infelizmente, não se apercebe. Mas os maçons, eles não tinham essa ideia. Eles ensinam isso para os outros, mas eles não seguem aquilo que eles ensinam. Eles iam direto naquelas pessoas que tinham poder. Então, aos poucos, eles foram conseguindo colocar mais pessoas de influência ao lado de pessoas-chave e conseguir eles mesmos conquistar cargos importantes. Uma vez que eles começam a conquistar cargos importantes, eles começam a se tornar um Estado dentro do Estado. Eles são como um organismo parasita. Porque um cidadão, ele tem certos direitos dentro de um Estado. Então você, por ser cidadão brasileiro, tem certos direitos que alguém estrangeiro não tem, normalmente. Sobretudo quando nós estamos falando de governos antigos. Existia eles valorizavam muito esse negócio de você ser cidadão, você ser membro da nação. Eles eram muito patriotas. Então você tinha um sistema legal que visava a garantir certos privilégios, certas garantias para aqueles que eram cidadãos. Mas quando você tem um sistema parasita funcionando dentro do Estado, acontece o seguinte: aquele maçom, ele não só tem os direitos que todo cidadão tem, ele não só tem os direitos que ele alcançou por meio da trapaça, por fazer parte de uma sociedade secreta e alguém colocou ele naquele cargo, então ele atingiu um cargo mais alto sobre a sociedade, por isso ele tem mais privilégios ainda, por exemplo, um governador de estado, enfim, ele tem os privilégios que alguém daquele nível social tem, e ele tem outros privilégios concedidos pelos membros da seita que ele participa. Então é um jogo completamente desigual. Você não tem como concorrer com essas pessoas. Então, um político, uma pessoa que está no jogo de poder, naquela época, na monarquia,
concorrendo, disputando o poder de alguma forma, valendo-se apenas dos meios tradicionais, ele não tem chance contra alguém que participa de uma seita maçônica. Por quê? Aquele que participa da seita maçônica, ele tem todos os direitos que o outro tem, mas ele tem outros jogadores, outros juízes apitando o jogo com um vencedor já definido. Porque eles sabem que eles têm que favorecer o mais possível os membros do seu grupo. Então, quando um maçom alcança um cargo, o que ele vai fazer? Onde ele puder colocar outro maçom, onde ele tiver poder para isso, ele vai colocar outro maçom. Se ele não colocar um maçom, ele vai colocar alguém que tenha uma mentalidade parecida com a dele. Alguém que seja útil ao serviço dele. E no momento que essa pessoa deixar de ser útil, ela vai sair daí. Então, eles têm uma visão muito prática sobre isso. E como é que acontecia isso na França? Hoje eu acredito que a estrutura seja um pouco diferente, mas não completamente diferente, porque ela funciona muito bem. Não precisa ser mudada. Você não mexe em coisas que funcionam. Se elas funcionam, funcionaram durante 1000 anos, como eu já falei, elas vão continuar funcionando. A não ser que uma parcela muito grande da população ou pessoas com poder muito grande conheçam esses métodos e combatam eles. Coisa que não aconteceu, ao menos não de forma eficiente. Então, como é que eles faziam isso? Você começa fundando uma loja maçônica. O que é uma loja maçônica? Aos olhos da maioria, é muito parecido com o que hoje são as igrejas protestantes, né? Os templos protestantes. As pessoas se reúnem para trocar ideias, né? Porque elas têm valores em comum e porque elas enxergam ali possibilidades de formar contatos com outras pessoas e se promoverem socialmente. Então, à vista da maioria das pessoas, é isso que acontece. Um grupo de maçons que se reúne, é isso que eles estão fazendo. Eles estão trocando ideias sobre o mundo e formulando contatos. E a verdade é que é mais ou menos isso mesmo. Né? Não é mentira. Todos que estão ali estão, de fato, convencidos disso. E isso é assim hoje e isso era assim naquela época. Então, muitas pessoas que eram convidadas a fazer parte da maçonaria, a frequentar grupos maçons, eles não tinham mais nada na cabeça além disso. Bom, talvez lá eu consiga uma oportunidade de um emprego melhor, melhorar na minha carreira. E além disso, eles discutiam ideias que pareciam muito interessantes. Só que ela é uma estrutura que funciona com um controle de cima para baixo, baseado completamente na ignorância daqueles que estão por baixo. Então, aquele que está num determinado grau inferior não sabe nada do que está para cima. Porém, aquele que está num grau superior, ele sabe o que acontece embaixo. E ele decide sobre os rumos daqueles que estão abaixo dele. Embora ele não saiba o que vem de cima. Ele sabe a ordem que vem de cima, mas ele só conhece de fato o que acontece abaixo dele. Acima dele ele não sabe mais nada. Só que essa ordem dificilmente vem como uma ordem de fato, como um imperativo. Faça isso, faça aquilo. A gigantesca maioria das vezes vem simplesmente como uma influência. Então, um membro de um grau superior, já sabendo que ele deve influenciar os inferiores para um determinado nível, ele se infiltra ele mesmo muitas vezes dentro de uma loja maçônica. Então veja só, um maçom infiltra uma outra loja maçônica e dentro dessa loja maçônica ele exerce uma determinada influência. A maioria das vezes, é claro, é mais de um, porque as decisões são tomadas por voto. Então você precisa que tenha uma certa maioria ali dentro. E todas as discussões, todas as decisões são influenciadas por esse grupo, né? Fazendo com que a coisa tenha a aparência de ter surgido de forma espontânea, quando na verdade já tinha sido planejada por aqueles que estão acima. A mesma coisa vai acontecendo degrau a degrau. Então, assim você consegue uma estrutura onde aqueles que comandam de fato o movimento estão gerando um poder que é absolutamente irrastreável para os membros inferiores,
e que na maioria das vezes eles não sabem nem que é uma ordem, eles só recebem aquela influência. E essa influência vem muitas vezes no sentido de que, olha, aconteceu um determinado acontecimento político, suponhamos. É preciso votar num determinado candidato, suponhamos. E aqui, dentro da nossa seita, cada membro exerce uma influência na sociedade. Alguns são escritores, outros são jornalistas, outros são políticos, empresários, e assim por diante, artistas. E cada qual, na sua situação, no seu posto, digamos assim, vai exercer uma influência tal qual ele recebeu. Não é que ele recebe uma ordem, olha, você tem que fazer isso. É claro, alguns recebem. Mas a maioria simplesmente está lá dentro daquele grupo e de repente o grupo se entusiasma com o candidato, de repente o grupo se entusiasma com uma determinada ideia que está sendo defendida ou que aparece na sociedade naquele momento. E ele vai simplesmente, quando for escrever os seus artigos, corroborar aquela ideia. Né? Fora o próprio sentido de pertencimento à causa. Então a verdade é que os maçons, eles primeiro, antes de todos, aqueles que são enganados. Eles recebem uma certa espécie, né, com muitas aspas, lavagem cerebral. Não é propriamente uma lavagem cerebral, mas é um jogo de influência na personalidade deles, nas ideias, sobretudo, deles. E eles, depois de absorverem isso, vão espalhar isso pela sociedade, principalmente porque eles exercem cargos muito importantes dentro dessa sociedade. Então, é assim que eles conseguiram mudar, em mais ou menos 50 anos, um regime de poder que durava já há muitos, muitos séculos. Dentro da maçonaria existe uma divisão de papel. Existe o grupo dos cavaleiros, né, aqueles que portam a espada, e existe o grupo que porta o que eles chamam de magos. Né? Os magos exercem na sociedade um papel intelectual. São os escritores, os jornalistas, músicos, todo tipo de pessoa que possa, de alguma forma ou de outra, incutir ideias na população, modos de ver as coisas, interpretações dos fatos. A mídia, por exemplo, ela faz isso colocando notícias que são interessantes para elas, né, dando muita visibilidade para essas notícias e poucas para outras que não são tão interessantes para o movimento que eles querem gerar. Eles pegam um fato e eles não contam uma mentira propriamente, mas eles distorcem aquilo, eles colocam uma manchete que dá a entender algo completamente diferente, com jogos de palavras, enfim, são sempre muito persuasivos, então eles conseguem de forma muito sutil ir colocando as ideias que eles querem que sejam colocadas. Ao lado disso você tem os membros, os portadores da espada, aqueles que exercem um poder político ou um poder mais físico na sociedade, como aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm empresas, os donos de bancos, os políticos, enfim. Eles vão se aproveitando desse movimento de ideias que vai acontecendo na sociedade e vão agindo. Muitas vezes eles agem por meio de golpes, trapaças, conchavos, cartéis, enfim. E esse movimento de ideias, a mídia, enfim, serve para camuflar essa ação, para fazer com que isso não venha à tona, ou quando venha, nunca fique aparente exatamente o que aconteceu. Então, joga a culpa em quem tem que jogar, enfim. Fazem as coisas, manipulam as informações de forma com que pareça com que as coisas aconteceram de forma diferente do que de fato aconteceu. E assim eles vão ganhando posição. E vão, em 1789, eles já tinham tudo preparado para agir então de forma mais violenta, de forma mais agressiva e tomar o poder de fato. Foi na época do período do reinado do Luís XVI. Eles já tinham se infiltrado em grandes em cargos muito importantes, exerciam já uma influência tremenda na sociedade.
e eles conseguiram mudar o regime de governo. Mas antes disso houve também a mudança na sociedade, é muito importante falar sobre isso, porque um dos métodos de ação mais destrutivos e poderosos que a maçonaria utiliza é a influência que ela exerce no povo. Então, ao mesmo tempo que ela quer alcançar os meios de poder, com os cargos de pessoas que exercem uma influência sobre a população, seja essa influência política ou intelectual. E através desses cargos, então, mudar a população. Então, as pessoas têm a visão, a maioria das vezes, contrária. Eles acham que eles primeiro colocam uma ideia na população e depois eles tomam o poder. É o contrário, a maioria das vezes. Primeiro eles tomam o poder, depois eles colocam a ideia no povo. Porque você não consegue fazer isso ao contrário. Como eu disse, o poder não emana do povo. O poder emana daqueles que têm os meios para defender o poder e para exercer o poder. E quando você tem na mão um poder, fica muito mais fácil mudar a sociedade. Porque você tem aí, de fato, os meios para poder mudar isso. Por exemplo, você tem o governo na mão, então você pode instituir leis a respeito da educação. Quando eles assumiram o poder, a primeira coisa que eles fizeram foi afastar todas as ordens religiosas que exerciam alguma influência educacional na França, que era gigantesca. A influência intelectual e, sobretudo, educacional, e eu estou falando aqui educação de crianças, de jovens mesmo, famílias que eram educadas pelos jesuítas. Os jesuítas exerciam uma influência gigantesca dentro da França, então é claro que eles baniram os jesuítas, eles baniram todas as ordens religiosas, e eles começaram a instalar, então, de cima para baixo, à força, um sistema de educação. É muito diferente do que as pessoas costumam pensar. Eles têm a impressão de que isso foi acontecendo por uma iniciativa do povo. Não, foi algo forçado. A mesma coisa que tem acontecido hoje. Quando nós vemos as medidas que têm sido tomadas hoje, não é algo novo. Isso já vem acontecendo há muito tempo. E vai continuar acontecendo dessa forma, porque não há quem pare esse movimento. Porque ninguém tem força para parar isso. A não ser que levante um movimento de igual tamanho, coisa que é impossível, ninguém muda isso. Então eles fazem essas coisas de cima para baixo. Eles conseguem também exercer uma influência muito grande com relação às artes. Isso é coisa que a maioria das pessoas também subestima demais. A influência que a literatura e as músicas exercem numa sociedade é tremenda. Você consegue mudar totalmente a visão de uma sociedade se você tem o livre acesso a essas coisas. Então, eles não podiam fazer isso enquanto a igreja exercia o poder na sociedade. Não exercia o poder na sociedade por um poder próprio, mas por um poder que o Estado exercia. Só que o Estado, por sua vez, era influenciado pela igreja. Então, existia censura. Você não poderia escrever qualquer romance. Romance, eu estou falando aqui literatura. Você não poderia escrever qualquer livro. Você não poderia compor qualquer música e sair cantando por aí, porque você seria censurado, você seria punido. Então, primeiro você tem que abalar essas estruturas de poder. Depois que você abala essas estruturas de poder, você sai, aí sim, distribuindo todo tipo de porcaria para a população. Porque é do interesse deles que a população caia moralmente. Porque uma vez que a população caiu moralmente, ela vai querer se libertar do jugo da igreja. Enquanto ela vive de acordo com os preceitos morais, ela acha tudo muito bom, ela acha muito agradável e muito satisfatório que a sociedade se comporte de acordo com os preceitos cristãos. Agora, uma vez que ela já não quer mais se comportar de acordo com aqueles valores, é óbvio que um Estado impondo aquele comportamento a ela se torna algo muito incômodo, muito desagradável. E aí ela mesma vai começar a defender os valores da Revolução. Porque os valores da Revolução iam frontalmente contra esses valores que a igreja defendia. A igreja defendia que ela tinha o direito de exercer influência sobre o Estado. E que o Estado era colaboradora dela para fazer com que a moral fosse exercida de uma determinada forma.
Os maçons não queriam nada disso, eles queriam apagar isso. E por isso é que eles fizeram essa escalada, como eu disse. Primeiro, eles tomaram o poder, porque é aí que existe uma influência real sobre a sociedade. Tá? Depois eles influenciaram a sociedade. Ao mesmo tempo que eles exercem essa influência na sociedade e tomam poder, é claro que eu estou falando aqui como se tivesse acontecido primeiro uma coisa ou outra, mas é claro que não. Isso acontece tudo quase ao mesmo tempo, porque primeiro você alcança um cargo no escritório de jornalistas, e aí lá de dentro você começa a manipular notícias. Né? Você consegue um cargo numa universidade e lá dentro você começa a colocar certas ideias na cabeça dos seus alunos. Esses alunos depois vão se formar com essas ideias e eles vão, por sua vez, compartilhar essas ideias também com seus alunos e assim por diante. Então você vai, né, um efeito que vai acontecendo em várias direções ao mesmo tempo. Mas que, como princípio, nós podemos olhar sempre esse movimento. Primeiro tomar o poder e depois exercer uma influência. Só que, ainda, o objetivo não era simplesmente tomar o poder e fazer com que esse poder fosse separado da igreja. Era preciso, sobretudo, infiltrar-se dentro da própria igreja. Porque era preciso fazer com que essa influência que era exercida na sociedade, uma influência que não era da mesma natureza que o poder temporal, porque no poder temporal é exercido a força, você cumpre as leis ou você é punido. Agora, o poder espiritual não é exercido da mesma maneira, você precisa fazer com que as pessoas confiem em você, você precisa fazer com que as pessoas de livre e espontânea vontade queiram seguir aqueles preceitos que você ensina. Ao menos quando você não tem mais o auxílio do poder temporal. Então, para fazer com que a sociedade mudasse de fato, e não somente as suas estruturas, porque você poderia ter uma situação onde você tem uma sociedade que é anticristã, mas nas suas estruturas governamentais, porém, uma sociedade que no povo, dentro das famílias, na rua, vive os valores cristãos. E isso é algo que na Revolução sempre acontece. Porque, como eu disse, a estrutura da Revolução vai primeiro no poder. Então você tem que fazer com que a Revolução aconteça de cima para baixo. Então você primeiro tem um movimento de tomada de poder e uma revolução que acontece primeiro no sistema de poder. E por isso o movimento natural é que os governos revolucionários estejam sempre agindo no sentido de forçar uma mudança na população. Isso sempre foi assim. Em toda a revolução continua sendo assim. Então, quando as pessoas querem, por exemplo, analisar o movimento das coisas e dizer determinada coisa não vai acontecer porque, vejam, a maioria das pessoas não concordam com isso. Mas sempre foi assim. Não tem como ser diferente, porque senão não seria a revolução. Seria de fato uma democracia de Estado, de direito, como eles dizem que é. Mas não é. É uma revolução. E como é uma revolução, você precisa tirar o povo, a sociedade, de uma determinada condição, de um determinado ponto de vista, de uma determinada forma, mentes mesmo, e conduzir a algo oposto daquilo que ela vê hoje. E como que isso é feito? Por um jogo de influências e usando a força. Então, porém, isso seria muito dificultado pela igreja, por conta da influência que a igreja poderia continuar exercendo na sociedade, mesmo sem ter o poder material para isso. Ela já tinha feito isso antes. Provavelmente ela continuaria fazendo isso. E ela continuou fazendo isso. Então era preciso infiltrar a igreja também. E fazer com que a igreja, essa é a grande sacada dos maçons, fazer com que a igreja se torne ela mesma um instrumento de corrupção da sociedade. Então veja só, você consegue aqui juntar 3 elementos de poder que exercem poder sobre os homens e utilizar essas 3 ferramentas ao mesmo tempo para corromper os homens. Aí sim você consegue a revolução dos costumes. Você consegue inverter
aquilo que o homem vê como bem hoje, daqui a algumas gerações, vai ser o contrário. É exatamente o que está acontecendo conosco. Por quê? Porque eles tomaram as três estruturas de poder que exerciam influência no mundo. O poder espiritual, exercido pela igreja. O poder físico, monetário, exercido pelo Estado. E o poder intelectual, exercido pelos intelectuais, pelos professores, músicos, artistas, enfim. Então você tem não existe mais poder fora disso, entende? Não existe outra coisa fora disso, a não ser o poder de Deus e as forças da natureza, né? Então, humanamente falando, eles alcançaram todo o poder que é possível alcançar. E por meio desse poder é que eles vêm alterando a sociedade. Eles vêm moldando a sociedade, eles vêm mudando o mundo como se fosse uma massa maleável ao qual eles têm que trabalhar. Às vezes essa massa oferece determinadas dificuldades, ela se opõe um pouco. Então você tem que trabalhar de uma forma, de outra. Então todo o jogo político, tudo que tem acontecido no mundo, tem como objetivo levar a população do mundo, de um determinado estado de consciência, de um determinado ponto de vista, a um novo ponto de vista, que seja de acordo com esses ideais que eles querem, com esse mundo que eles querem moldar. Então, nós já estamos chegando no final da live. É mais ou menos assim, né, falando em um tempo bem curto, que a maçonaria tomou o poder no mundo. Né? É claro que quando eu falo maçonaria aqui, eu estou usando um termo genérico para uma coisa que é muito maior do que a maçonaria em si. Né? Porque as coisas não terminam na maçonaria. Só que a maçonaria foi um braço muito importante que desempenhou uma influência brutal dentro da Europa. Depois que eles tomaram o poder na Europa, todos os outros países foram caindo em sequência, utilizando inclusive o próprio poder que eles tinham alcançado dentro da Europa, aliás, dentro da França, porque logo depois da Revolução Francesa vem Napoleão, um estrategista militar brilhante e que utilizava técnicas militares que jamais tinham sido utilizadas, né? Porque eles simplesmente não tinham valor pela vida humana, eles botavam os seus soldados lá como se fossem simplesmente peças num tabuleiro. Então não importa quantos soldados eles perdiam, porque eles não estavam contando isso como vida humana. Eles simplesmente queriam alcançar os seus objetivos. Então Napoleão também foi um dos grandes responsáveis. Até onde eu sei, Napoleão não era maçom, mas ele com certeza compartilhava do espírito maçom e estava de acordo a trabalhar para eles. Ele defendia esses valores. Ele era um homem que odiava profundamente a França. Pelo menos no início da sua vida você vê isso. Ele morava na França, mas ele odiava a França. Então ele agiu contra a França. Ele não estava se importando nem um pouco com a França. Ele queria estabelecer, consolidar aquele sistema de poder que já tinha acontecido, a República Francesa, a República Revolucionária, e fazer com que isso se espalhasse para o mundo todo, que foi o que aconteceu. Por meio dessas mesmas influências, você vai infiltrando dentro da igreja, você vai se infiltrando nos poderes, exercendo influência intelectual, e também, depois que você já conseguiu o poder de uma das nações, utilizar a influência e o poder militar dessa nação para forçar as coisas a acontecerem. E foi assim que aconteceu. Já estamos bem no fim aqui. Que a Tayane disse que é quase impossível pensar na maçonaria sem linkar a igreja. É claro que é impossível, porque o objetivo final da maçonaria era acabar com a igreja. Quando você lê as cartas que os maçons escreviam, isso fica muito claro. Você vê que o objetivo final deles era esse. Porque essa visão de mundo que eles tinham, essa como chama, essa visão paradisíaca que eles tinham de liberdade, surgiu como oposição ao que a igreja oferecia. É de fato uma oposição à igreja. Eles não querem outra coisa senão fazer
o contrário daquilo que a igreja fez. É exatamente isso que eles querem fazer. E é exatamente isso que eles fazem. Agora, para terminar, eu queria falar aqui só um trechinho que eu separei aqui, que ajuda a entender um pouquinho como os maçons exerceram essa influência, como eles conquistaram o poder que conquistaram. E como eu falei, são coisas que a maioria das pessoas não dá atenção. E é por isso que eles conseguem fazer o que eles fizeram. Essa aqui é uma carta de Núbios. Núbios foi um maçom dos mais influentes na época da anterior à Revolução. E na época da Revolução Francesa. Um pouco posterior, inclusive. E ele manda essa carta a um prussiano, que era um judeu chamado Klaus. A carta diz o seguinte: algumas vezes passo 1h da manhã com o velho cardeal della Somaglia, o secretário de Estado. Passeio a cavalo, seja com o duque de Laval, seja com o príncipe Cariati. Então vejam só, pessoas que exercem poder na sociedade. Um cardeal, um membro da igreja, depois um secretário de Estado e depois o duque e também o príncipe Cariati. Um cara só em contato com todas essas pessoas. Vou após a missa beijar a mão da bela princesa Dória, ocasião em que encontro muito frequentemente o bom Bernetti. Dali decorro à casa do cardeal Pallotta, mais um cardeal, um Torquemada moderno. Isso aconteceu aqui por volta de 1840, tá? Então vejam aqui, ó. Ele diz, fui após a missa, ou seja, mesmo a missa ele ia, como ele era sutil na sua ação. E, novamente, as pessoas com quem ele convivia aqui, simplesmente é a convivência. Ele não é líder dessas pessoas, ele é amigo delas. Nada mais que isso. Então, ele vai para a casa do cardeal Pallotta, mais um cardeal, um Torquemada moderno, que não desonra nosso espírito de invenção. Veja só, um cardeal que já partilhava das ideias maçônicas. O estilo de ideia de invenção, como é que é a palavra que ele usou aqui? Nosso espírito de invenção. O espírito de invenção é justamente fazer com que as coisas sejam diferentes do que eram naquela época. São as ideias maçônicas, os ideais maçônicos, fraternidade, liberdade, igualdade. Depois, visito nas suas células o procurador-geral da Inquisição. Olha só, o procurador-geral da Inquisição, o dominicano Diabalò, o teatino Ventura ou o franciscano Orioli. Veja só, em contato com membros importantíssimos do clero, em 1840. À noite começo, na casa de outros, essa vida de ociosidade tão bem ocupada aos olhos do mundo e da corte. No dia seguinte, reinicio essa cadeia eterna. Aqui, isto se chama fazer andar as coisas. Num país em que só a imobilidade é uma profissão e uma arte, é fato, no entanto, que os progressos da causa são sensíveis. Então, o que ele fazia e como ele progredia tão facilmente, ele simplesmente ficava visitando cardeais, príncipes, duques e tendo relações com essas pessoas. E lá, certamente, o que acontecia é que, numa conversa ou noutra, ele ia, aos poucos, fazendo com que essas pessoas fossem influenciadas. Certamente devia ser um homem que tinha uma capacidade de expressão muito boa, que sabia persuadir as pessoas, sem se deixar ser pego. Jamais um cara desses deixaria escapar que ele era um maçom, que ele era contra a igreja. Ao contrário, ele ia na missa todos os dias. Como ele diz aqui, é uma cadeia eterna isso aqui. Ele ia na missa, depois ele ia visitar esse pessoal. Então, esse pessoal vê ele lá na missa, o cara piedoso, devoto, assim, tal qual era muito valorizado na sociedade daquela época. Só que o que ele fazia era simplesmente ter contato com essas pessoas que a maioria provavelmente não tinha ideia sequer que ele fosse um maçom. Mas, aos poucos, ele ia influenciando essas pessoas e elas iam depois se posicionar na sociedade de acordo com aquilo que eles tinham sido influenciados deles, a maioria das vezes sem saber. Vocês parem para pensar o poder que isso tem. As pessoas não pensam nisso.
Mas um amigo seu que você confia, qual o poder que ele tem sobre você? Você não percebe, mas pare e pense, amigos que você já teve e como a sua vida mudou depois que você conheceu ele. Faça essa meditação depois dessa live para vocês entenderem o quão é grande o poder da influência, que a maioria das pessoas não percebe. Vocês estão aqui na internet, a maioria das vezes, todos os dias, recebendo influência de alguma coisa ou de outra. De alguém que e essa influência é tanto maior quanto vocês confiam nessas pessoas. E vocês não percebem isso. São mudanças que acontecem em vocês que a maioria não percebe que acontece. E é assim que eles fazem. É muito simples, muito fácil, quase não tem oposição, quase ninguém percebe o que acontece e no final das contas eles conseguem o que querem. Então, fica fácil. Então no dia seguinte ele reinicia. Então, ele diz, o ganho, ele só faz isso. O que ele diz aqui, ó, os progressos da causa são sensíveis, ou seja, eu estou conseguindo aquilo que eu quero de uma forma muito boa, ou seja, a maçonaria está avançando na sociedade de uma forma sensível. Não contamos os padres ganhos, os jovens religiosos seduzidos, não o poderíamos. Eu não o quereria, eu não quero nem contar, deixa assim, tá bom demais. Mas há indícios que quase não enganam os olhos exercitados, aqueles que conseguem olhar para isso. Sente-se de longe, de muito longe, o movimento que começa. Por felicidade, nós não temos, como herança, a petulância dos franceses. Nós não queremos deixar amadurecer antes de explorar. A petulância dos franceses é que ele está querendo dizer aqueles caras que querem a glória, que querem colher os frutos daquele trabalho em vida. Não, eles tinham noção de que se eu quero fazer isso que eu quero, vai levar muito tempo. E provavelmente eu não vou colher os frutos do meu trabalho agora. O próprio Nubis não colheu, ele morreu antes. Embora ele tenha participado de um grande processo, de um grande progresso da sua causa, né, ao longo da sua vida. E sente-se de longe, de muito longe. Nós queremos deixar amadurecer antes de explorar. É a única maneira de agir com segurança. Tendes frequentemente falado em vir ajudar, quando o vazio se produzir na bolsa comum. Provavelmente esse cara que ele está falando aqui, interessante se tratar de um judeu, era um apoiador no sentido monetário, era o cara que dava dinheiro para ele. Vocês me desculpem que eu estou me perdendo aqui no texto. Tendes frequentemente falado em vir ajudar. Essa é a hora chegada, encuesta dominante, ou seja, estou pedindo dinheiro. Para trabalhar na futura confecção do Papa, não temos mais um papalino. E sabeis pela experiência que o dinheiro é por toda parte, e aqui principalmente o nervo da guerra. Então me manda mais dinheiro, porque nós estamos ganhando muitos adeptos, porém nós ainda temos que alcançar o Papa. E precisa de dinheiro, você sabe que custa caro. Ele está falando aqui, então manda o money. Que o dinheiro é por toda parte, aqui principalmente o nervo da guerra. Conto-vos novidades que vos alegrarão a alma, e em troca colocai à nossa disposição taleres. Taleres é dinheiro. Muitos taleres. E é a melhor artilharia para atacar a sede de Pedro. Então interessante, que eles já tinham todo um sistema organizado, com pessoas dando dinheiro para fazer essa roda girar. E eles construírem aquilo que eles construíram hoje. Deixa eu só ler os comentários de vocês aqui. Exatamente, é muito grave. É isso mesmo, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Exatamente, a influência que nós exercemos, que é exercida sobre nós na internet é muito grande. Quando nós não temos a consciência de que essa coisa acontece. Porque quando nós temos consciência, nós podemos sempre nos dar conta. Opa, peraí, eu não quero fazer parte disso. Eu não penso assim, eu não vou agir dessa forma. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se alguém tem uma dúvida, aproveita aí enquanto a live não saiu do ar, que eu respondo. Se não, eu vou ficando por aqui, que já é hora de dormir. Bom, ninguém pergunta nada, então valeu, pessoal, boa noite, fiquem com Deus.